Eu finalmente tô com o Galaxy Z Fold 5 em mãos. O que o mais completo e caro dos dobráveis da Samsung traz de novo nessa geração? Aliás, será que traz? Eu passei uma semana com ele e testei a fundo para poder te contar. E se você gostar do Galaxy Z Fold 5, tem links na descrição e comprando por lá, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse aqui no canal. E duas dicas para sempre economizar em qualquer compra online. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa. A segunda é baixar o comparador de escolha segura, seja no seu celular Android ou como extensão do seu navegador. Ele compara preços, mostra o histórico, testa cupons e te avisa quando aquilo que você procura chegou no preço que você quer pagar. Recados dados, bora falar do Galaxy Z Fold 5? Então sobe a vinheta! Eu fiz um vídeo recentemente contando sobre a minha experiência de quase um ano usando o Galaxy Z Fold 4 como meu celular principal. E nele, eu compartilhei os pontos positivos e negativos do meu uso. E como eu trabalho com a linha Fold desde o 3, desde o final de 2021, eu já ganhei bastante conhecimento sobre como os dobráveis da Samsung se comportam. E é com essa experiência que eu te digo que visualmente não mudou praticamente nada entre o Z Fold 5 e o Z Fold 4. E sabe qual que é o problema? É que eu lembro de ter dito isso no vídeo de primeiras impressões do Fold 4, quando comparado com o Fold 3, em agosto do ano passado. Ele continua com design em vidro na traseira, display AMOLED também na tela frontal e um sistema de dobradiças de alumínio que é responsável pelo movimento da dobra. As bordas de metal seguem retas também. Os botões, o sensor de impressões digitais, falantes e as entradas estão exatamente no mesmo lugar que estavam no modelo do ano passado. Onde você percebe alguma diferença é no módulo de câmera. Os três sensores traseiros estão um pouco maiores nessa geração e ganharam um anel mais espesso em torno deles. No Z Fold 4, as lentes eram mais próximas e o módulo que abriga as câmeras era um pouco menor. A mudança mais fácil de notar entre as gerações está na saída do flash, que antes ficava embaixo das câmeras e agora está fora do módulo, numa posição parecida com dos outros celulares que a Samsung lançou nesse ano. Mas para poder te dar a dimensão real das alterações que a Samsung fez de uma geração para outra, eu tenho que apelar para os números e eu vou precisar da sua atenção aqui. Se você olhar para os dois aparelhos abertos, o seu olho não vai conseguir distinguir a diferença de tamanho, mas eu te garanto que o Z Fold 5 está menor na altura, na largura e na espessura. Só que essa diferença é de 0,2 mm. O modelo mais recente tem 154,9 mm de altura, 129,9 de largura e espessura de 6,1 mm. O Z Fold 4 tem esse 0,2 mm a mais nos 3 pontos. É um número mínimo, mas o suficiente para que as capinhas do modelo anterior não sirvam no atual. E tem outro motivo para a case de um aparelho não servir no outro. Como eu já comentei, a Samsung decidiu mudar o local do flash, e aí as capinhas antigas acabam tampando justamente o flash. Só que a grande diferença dessa geração, que acabou norteando toda a construção do Z Fold 5, é que a Samsung retirou o espaço que existia entre as duas telas. E eu vou repetir aqui o que eu disse no review do Z Flip 5. Porque chegar a esse resultado demandou um trabalhão de engenharia para refazer a forma com que a tela estica e dobra, mantendo os acertos de design que diminuíram a dobradiça do modelo anterior e conseguindo fazer com que o resultado final fosse funcional. Parece algo que faz pouca diferença, mas para um celular mais vulnerável que o de estilo barra, como é o caso de um dobrável, diminuir o gap tem como resultado menos possibilidades de entrar poeira ou até mesmo algum objeto que estrague a sua tela. Por fim, esse conjunto de pequenas mudanças ainda resultou no celular mais leve, que pesa agora 253 gramas, 10 gramas a menos que o seu antecessor e somente 19 gramas a mais que o S22 Ultra. Mas passada essa parte mais detalhista com números, vamos para a experiência de vida real, vai! No Z Fold 5, os dois displays mantiveram o mesmo tamanho e a mesma proporção, o que era mais importante. Então, a gente está falando de 7,6 polegadas com Fold aberto e 6,2 polegadas na tela externa. E nesse display menor, a boa notícia é que a Samsung manteve a proporção de tela, de 23,1 por 9. Não é o cenário perfeito e a tela ainda é um pouco mais esticada e difícil de digitar, mas dá para perceber que nesse momento não dava para melhorar. A Samsung tirou o máximo do tamanho da dobradiça e nesse momento o foco era conseguir o tão sonhado Zero Gap. Eu ainda insisto que o ideal seria alterar o form factor do Fold para tentar ter a tela externa mais larga e próxima da experiência de celulares comuns, e o display interno que, quando aberto, fosse um pouco mais esticado. É assim no Oppo Find N e no Pixel Fold.
Mas eu nem acredito que a Samsung pense em promover essa mudança. Ainda sobre telas, eu não quero tomar tanto seu tempo para contar o que você já deve saber. Dá para dizer que são as mesmas AMOLED do ano passado. A tela interna conta com a mesma resolução de 1812 por 2176 pixels, a mesma densidade e uma proporção maior de tela para corpo, que só mudou porque o corpo em si diminuiu. No display externo, então, não mudou nada. Isso significa também que o vinco permanece igualzinho. Ele existe, você esquece depois de 5 minutos de uso, mas quando você passar com a mão por perto, vai notar que ele tá lá. Não tem jeito. Não foi nessa geração que a Samsung removeu o vinco. E é redundante falar sobre a qualidade dos displays da Samsung, do contraste, das cores mais vívidas e tudo mais. Desde os intermediários da marca que usam AMOLED já é assim. O que a gente consegue perceber nessa geração é que a tela interna tem um aspecto um pouco mais próximo ao vidro do que a gente está acostumado a ver em aparelhos dobráveis. O display externo segue tendo um pouco mais de bordas que os modelos da linha S. A gente está falando aqui de telas Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz de frequência e a proteção que aumentou de uma geração para outra. Agora é Gorilla Glass 2 e pico de brilho de 1750 nits. Tem outra grande mudança na abordagem da Samsung para esse ano, e está nos acessórios que esse carinha precisa. A fabricante fez um esforço para diminuir também a case e a caneta, e me parece que achou um modelo próximo do que a gente pode chamar de definitivo. Quer dizer, definitivo não, né? A gente vai poder usar essa palavra no momento em que a Samsung conseguir colocar o acessório dentro dos celulares, como acontece na linha Ultra. Mas enquanto esse momento não chega, a solução aqui me parece a mais interessante desde que os Galaxy Fold passaram a aceitar a S Pen. Isso no Fold 3. A caneta ficou menos atraente nessa geração, mas está menor na espessura e cabe na capinha sem que fique um calombo enorme. E tudo bem, eu topo esse acordo. Antes, elas se pareciam mais com as canetas dos Galaxy Tab, só que em tamanho um pouco menor, mas tinha um design suficientemente parecido para confundir. Agora, elas se parecem mais com as da S Pen da linha S, o que faz mais sentido. Eu gostei também do mecanismo para tirar a caneta, em que você usa a unha para deslizar para baixo uma pequena alavanca e puxa a ponta da caneta para cima. A Samsung deve ter aprendido com os donos do Fold 4 que perderam a caneta na antiga case. E a capa deixa o celular um pouco mais gordinho, mas me pareceu a melhor das cases que eu testei no Fold. E olha que eu tenho todas, do Z Fold 3 e do Z Fold 4, exceto as de couro. O contraste entre a cor da capinha e da caneta deu um toque legal de design. E deixa eu perguntar, já está inscrito aqui no canal, né? Não? Então para o que você está fazendo, se inscreve que senão você vai esquecer e aproveita para ativar o sininho e sempre ser notificado quando tem vídeo novo aqui no canal, fechou? E bora continuar! Eu quero falar do desempenho do Fold 5, e apesar de poucos dias com ele, já deu para perceber como o Snapdragon 8 de segunda geração for Galaxy realmente faz a diferença. Se eu já tinha ficado impressionado com o Z Flip 5 nos testes sintéticos que a gente costuma fazer, o Z Fold foi além. No AnTuTu, ele ultrapassou 1.500.000 pontos, contra 1.400.000 do Flip. E esse desempenho maior é garantido pelos 12 GB de memória RAM que o dobrável maior tem. No Geekbench, foram 1.991 pontos no single core e 5.271 no multicore. Eu sei que números frios não refletem o dia a dia, mas eles são importantes para a gente ter um balizamento, já que celulares de diversas marcas e preços passam por aqui. Pode soar repetitivo para vocês, mas vale reafirmar que o Z Fold 5 não encontra nenhuma dificuldade para rodar qualquer aplicativo na Play Store. Se você precisar editar um vídeo no LumaFusion em 4K direto do Fold, ele dá conta e vai conseguir fazer isso durante muito tempo. E o mesmo vale para qualquer outra aplicação pesada que você tenha que usar. Então, os games rodam liso, aplicações pesadas também vão bem e no seu dia a dia você vai ter desempenho literalmente de sobra. Na apresentação, a Samsung prometeu melhora de 18% em CPU e 32% em GPU. São números difíceis de medir, mas pensar que uma geração conseguiu ser praticamente 20% melhor no processamento no intervalo de um ano é algo notável. Mas claro, deixa eu te passar aqui algumas informações técnicas. O chipset dele é o Snapdragon 8 geração 2 for Galaxy, constituído no processo de 4 nanômetros e com um overclockzinho para modelos da Samsung, acompanhado de GPU Adreno 740 com 12 GB de memória RAM e opções de armazenamento de até 1 TB. Mas apesar dos números animadores de melhora de desempenho, o que aconteceu aqui foi a tradicional evolução ano a ano dos chipsets, que pelo menos é uma grande evolução, mas não é uma revolução. Em software, também não existem tantas mudanças. O Z Fold 5 está na One UI 5.1.1
E de especial, o aparelho ganhou um discreto redesenho dos ícones nas configurações e 2 recursos bacanas de produtividade. O primeiro é que agora dá para usar, além dos 3 aplicativos ao mesmo tempo, um 4º aplicativo que abre em formato pop-up. Se você realmente precisa usar tantos apps ao mesmo tempo, o recurso está lá. E aí, eu falo com a experiência de quase 2 anos usando linha Fold. Eu conto nos dedos quantas vezes eu precisei abrir 3 aplicativos ao mesmo tempo. A segunda mudança é uma pequena adição na barra inferior de tarefas. Nas configurações, você consegue aumentar a quantidade de aplicativos recentes que aparecem nesse local. Antes, eram só 2, mas você pode escolher 3 ou 4. A quantidade de aplicativos fixos permanece em 8. Usando 4 aplicativos recentes, mais os 8 fixos, eu senti que a barra de tarefas ficou com ícones pequenos demais, o que dá um certo desconforto visual. Apesar de aqui também ser mais do mesmo, as boas features de software permanecem por lá. 4 anos de atualização de Android, com 5 anos de updates de segurança, suporte ao modo DeX, multicontrole para usar com notebooks da marca e tudo mais. A Samsung também optou por manter a mesma bateria da geração anterior. A mesma, sem tirar nem colocar nada. 4.400 mAh, com carregador na caixa de 25 watts e capaz de fazer 50% em 30 minutos de acordo com a fabricante. Mas eu consegui em até menos tempo. Com 25 minutos, eu já tinha metade da bateria. E como eu já tenho o Fold 4, que é o meu celular principal, eu já sei o que te dizer. Em dias de uso menos intenso, você vai conseguir ter algo entre 20 e 25% de bateria no final do dia, tirando o carregador pela manhã. Mas para um uso moderado para alto, já vai demandar uma recarga à tarde. O novo chipset pode até melhorar alguma coisa, mas dificilmente vai mudar esse perfil. A One UI é gastona em celulares top de linha, e essa bateria precisa lidar com 2 telas AMOLED, tendo menor capacidade que a do S23 Ultra, por exemplo. No consumo, gravar vídeo em Full HD por 1 hora foi responsável por 18% da bateria. Assistir vídeos no mesmo período consumiu apenas 4%, e usando o Chrome em redes sociais, o celular perdeu 10% da capacidade. Nos jogos, Call of Duty consumiu 16%. Vai ser uma tarefa difícil falar das câmeras do Z Fold 5, porque elas são idênticas ao Z Fold 4. Não mudou nada, mas mesmo assim eu vou detalhar as informações técnicas de cada uma delas. O sensor principal mantém os 50 megapixels com abertura f1.8 com dual pixel, PDAF e estabilização ótica de imagem. A Ultra Wide tem os mesmos 12 megapixels, abertura f2.2 e 123 graus de ângulo de visão. Por fim, uma telefoto com zoom de 3x, abertura f2.4 e 10 megapixels. É o mesmo conjunto do Galaxy S23 Plus e foi o melhor que a Samsung pôde fazer com o espaço que ela tinha no Z Fold 5. As câmeras de selfie mantêm os mesmos números, sem mudar nada. 4 megapixels embaixo do display principal e 10 megapixels com abertura f2.2 na tela externa. E se as câmeras mantêm as mesmas configurações do Z Fold 4, como a Samsung trabalhou para melhorar as fotos de uma geração para outra? Processamento do novo chipset e inteligência artificial aprimorada. Nos vídeos que a gente faz sobre a linha Z Fold, sempre tem muita gente reclamando das câmeras, dizendo que elas são ruins, mas elas apenas não são as melhores câmeras disponíveis para quem quer fotografar ou produzir vídeo. Quem tiver essa intenção, é melhor correr para esse S23 Ultra. Mas ainda assim, não dá para dizer que as câmeras do Z Fold 5 são ruins ou abaixo da média. Pelo contrário, as fotos com a câmera principal têm ótima nitidez, detecção do assunto e boa iluminação. Eu tenho percebido uma tendência de cores mais naturais e não tão exageradas como nas gerações anteriores. Não são cores lavadas, só mais naturais mesmo. A Ultra Wide faz um belo trabalho. E eu não notei aqui aquele efeito olho de peixe tão acentuado. É como se você desse um passo atrás e pegasse um ângulo maior. As fotos não ficam mais escuras em situações de boa iluminação. E o modo escuro consegue compensar essa diferença em baixa luz ou à noite. Por fim, 3x de zoom é algo que eu uso bastante para me aproximar de objetos ou até mesmo da minha filha, quando eu não quero que ela perceba que eu estou tirando uma foto dela. As mesmas características da câmera valem para os vídeos feitos com ela. Eu gostei bastante do modo retrato em vídeo, que me pareceu natural. Não igual a que o S23 Ultra faz, mas é bem competente e tem como principal vantagem você conseguir usar as melhores câmeras e se ver nelas. Por fim, ele faz boas selfies nos mais variados cenários. Bom, você reparou que no final, essas primeiras impressões do Fold 5 têm muito mais uma cara de comparativo com a geração anterior, né? E foi assim no vídeo do Z Fold 4 que a gente fez naquele conteúdo. E a conclusão vai ser bem parecida com a que a gente teve no ano passado. Isso
porque o Z Fold 5 tem muito do Z Fold 4, ou quase tudo. O chip está atualizado, mas todas as especificações se repetem, seja na bateria, na memória RAM, no armazenamento, as câmeras, as telas, tudo é exatamente igual. No final, o Z Fold 5 é basicamente a evolução natural da geração anterior, sem grandes mudanças de design ou quase nenhuma. Quer dizer, melhorar a dobradiça e trazer quase 20% a mais de poder de processamento apenas trocando o chipset não pode ser considerada uma pequena mudança. Mas a verdade é que, em 5 gerações, a Samsung amadureceu o suficiente seu dobrável mais caro. Talvez dê uma desanimada se a gente olhar ano a ano, porque a gente sempre quer ver novidades, mudanças grandes no design ou algo que chama a atenção. Mas o primeiro Fold, que nem tinha Z no nome, era praticamente um protótipo e nem de longe tinha a robustez desse cara aqui. Então, para aqueles que tinham dúvidas sobre a durabilidade da linha Fold, essas melhorias ajudam a responder. Eu posso dizer que o Z Fold 5 é o mais refinado e bem construído dos dobráveis da linha Z, mas o Z Fold 4 já era muito bom. Então, o único motivo para alguém sair do Z Fold 4 para o 5 é a mudança da dobradiça. Os donos de Z Fold 3, então, ainda têm um excelente aparelho na mão. Eu entendo a migração nesse caso por conta da tela externa maior, porque o modelo de 2021 era muito difícil de digitar, e isso complicava a experiência. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você curtiu o vídeo. Não esquece de se inscrever. E aproveita para compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que é fã da linha Fold, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!